o ponto fundamental que eu tenho tentado transmitir numa variedade de formatos diferentes é o de que apenas a representação eleitoral é um mecanismo muito fraco e muito limitado para fazermos a nossa vontade ser ouvida pelos representantes, e que precisamos de uma forma que seja menos mediada, por um lado, mas que ao mesmo tempo evite a perversão da vontade popular, da vontade cívica, através da irreflexão, não é? Que é um receio tão comum quando, aliás, no lançamento da FNAC, outra das pessoas que falou assumiu que estávamos a falar da democracia direta por contraposição aos mecanismos de representação eleitoral, e quando se fala em democracia direta, todos nós nos sentimos momentaneamente cuidadosos e bem informados sobre os perigos dos referendos, e não é disso que estamos a falar aqui. Estamos a falar, sim, e é esse o ponto principal do livro. Se o livro tem um ponto, e tem certamente apenas um ponto, disfarçado, feito multiplicar para parecer que preencher um bocadinho, mas o ponto principal é esta ideia da liberação cívica, que é um mecanismo através do qual podemos ter um conjunto de cidadãos escolhidos aleatoriamente, que não se limitam a debitar os bitites ou os soundbites que ouviram essa manhã no café, ou que leram nas gordas do Correio da Manhã, ou do Observador, ou do Público, ou do Diário de Notícias, ou do que seja, mas sim que vão debater enquanto grupo e de uma maneira muito estruturada o que há a debater para tomar uma decisão sobre um tema. Isto levanta imensas dúvidas, eu tento tratar delas no livro, de certeza que de certeza que sobram muitas outras, e é importante que tenhamos uma conversa sobre isso um dia, em algum formato, ou hoje, se já houver questões dessas. Agora, aquilo que eu creio ser importante é esta parte mais prática de que o Rui falou, que é a ideia de que será que muito bem, primeiro, isto soa utópico ou irrealista, como disseram quando tive o prazer de falar sobre isto na Católica do Porto, ainda na Faculdade de Direito, há uma semana e meia atrás, e foi uma experiência muito gira, sobre a qual eu gostaria de vos contar talvez noutra ocasião ou mais tarde, que foi ouvir malta de 20 anos, aquilo que é uma excelente faculdade, dizem, e ouvir os adjetivos que eles escolhem para falar de si próprios, e para falar de si próprios enquanto portugueses. E aquilo que vinha à baila era invariavelmente, e aqui eu sou recordado de uma conversa que há pouquinho com o Zé ali atrás, que era como as pessoas, que é a nossa ideia enquanto portugueses, realmente os adjetivos que as pessoas escolhiam era comodistas, preguiçosos, estúpidos, desinformados, ou seja, com esta autoimagem nacional. Eu acho que o verdadeiro desafio de qualquer conversa desta natureza, mais do que propor um modelo particularmente apelativo, que eu acho ser a deliberação cívica, mais do que um modelo em particular, acho que é ter uma conversa precisamente sobre o aspecto prático de como é que se pode tentar mudar alguma coisa dentro dos partidos. E o Rui sugere esta ideia de que esta mudança deve ser feita dentro dos partidos, algo que me parece altamente apelativo, e quero mais ouvir-vos do que ser eu a dizer alguma coisa sobre o assunto. Mas também queria introduzir aqui este ângulo, que é esta ideia de que como abrir as portas à forma de fazer política e à forma de fazer democracia, quando a nossa autoimagem é tão radicalmente negativa. Isto, para mim, foi uma verdadeira experiência de abriu-me os olhos. E eu quero muito continuar a fazer isto. São as audiências a que eu estou habituado, são putos na faculdade. E pela primeira vez na vida dei uma aula a putos na faculdade sobre um tema a respeito do qual eu sentia algo de forte, e eu queria mesmo estar ali. Eu estava ali para ganhar uns cobras, e eu estive ali, e aquilo foi uma experiência muito engraçada. Eu pedi-lhes feedback, estou à espera de receber os formulários do SurveyMonkey que enviei, e gostaria muito de voltar a fazer isto no futuro, justamente falar a malta mais nova sobre, ainda mais nova do que nós hoje aqui, falar a malta mais nova sobre como, o que é que eles pensam sobre as possibilidades de mudança. Porque é muito fácil falarmos sobre possibilidades de mudança, mas invariavelmente a conversa vai para o universo das acampadas, dos indignados, ou seja, formas que certamente têm muito mérito, mas que são não é particularmente evidente como é que se integram numa estrutura formal de poder, de governo. Por isso que queria ouvir-vos a vocês. Eu tenho a impressão que a maior parte de vocês pertencem ao COTES, não, Rui? Sim, não. Não. Pronto. Então, se há malta de dentro e fora de partidos, sei que do sábado fiquei a tomar café com alguém de um pequeno partido que se define como de centro-direita, chamado Nós Cidadãos. Nós Cidadãos, que parece ter um interesse genericamente nestes temas. Por isso, uma coisa que eu me pergunto é até que ponto existe uma possibilidade de criar uma espécie de projeto que seja algo participado por partidos, porque como partilhem totalmente a tua intuição de que o poder é onde o poder está,
que seja participado por partidos e que vive ainda assim meramente na esfera da sociedade civil, ou seja, que não tenha de ser algo institucionalizado dentro do Estado. A ideia, e eu talvez acabe com este ponto para falarmos todos em conjunto, o meu pequeno investimento de há 2 semanas atrás, que eu acho que já terei falado ao Rui, não tenho certeza, gastei 18 euros a comprar um domínio chamado parlamentodoscidadãos.pt, estava disponível, gastei, revela talvez o meu otimismo a respeito desta questão. Gastei 18 euros nisto, e eu sou um bocado forreta, por isso isto foi feito com reflexão, atenção. Por isso gastei 18 euros nisto, dava para ter ido almoçar 2 vezes a um tasco e no caramelo ajuda. E por isso, agora com esta aposta feita, o que eu ia acabar por falar disto, que é aquilo que eu o tipo divide-se naquilo que pode, e o meu interesse por estas áreas em geral como espero que é genuíno. Eu não quero vender uma ideia em particular, mas de facto eu creio que aquilo que me sinto inclinado a fazer é de facto uma tentativa de criar uma pequena plataforma onde malta da sociedade civil e malta dos não estou a sugerir que os dois não se sobrepõem, mas dos partidos, sociedade civil, outras figuras, se pudessem encontrar e tentar lançar de facto uma iniciativa do dito Parlamento dos Cidadãos com um foco na reforma das próprias instituições. É um bocadinho o truque que eu sei que o Rui leu o livro, por isso vocês não sei que o Rui leu o livro, por isso é um bocadinho um truque que ele descreve no post-script, que é a ideia de que, em vez de tentarmos todos estar de acordo a respeito de como é que a nossa democracia de sonho devia funcionar, o que vai gerar, se somos 20 numa sala, vai gerar 20 visões diferentes e cada um vai fundar o seu movimento ou cada um vai decidir aliar-se ao de um lado até descobrir que a democracia de sonho dele não é exatamente a mesma do que a minha. E mesmo que encontrássemos 2 pessoas que estão de acordo a respeito de como deve ser a democracia ideal, o que vai acontecer é que elas vão discordar a respeito do caminho para lá chegarmos. Isto é a fragmentação clássica, não é, dos pequenos partidos, dos pequenos movimentos, especialmente de esquerda, mas utópicos em geral, imagino. A forma de curto-circuitar isto, eu creio, é, outra vez, em vez de tentarmos propor um conjunto de reformas, em vez de propormos uma visão de eu acho que o que a nossa democracia precisa mesmo é fazer X, ou o que a nossa democracia precisa mesmo é fazer Y. Isto só vai gerar desacordo, vamos cada um para o seu lado. Eu sugiro, sim, que para alguma coisa deixando de ser viável e ter uma mínima chance, a ideia é apostarmos num processo de decidir, enquanto sociedade, quais são as reformas que devemos fazer. E eu acredito que a ideia de organizar na esfera da sociedade civil um Parlamento dos Cidadãos é uma coisa que temos o tempo do nosso lado, porque o sistema provavelmente não se vai curar ele próprio no futuro próximo. Temos o tempo do nosso lado e temos o facto de podermos organizar isto sem a sanção oficial do Estado. Isto pode ser algo organizado por forças exteriores ao sistema, com a participação, espero, de partidos. E eu gostaria de pensar que seria a participação de partidos de uma forma verdadeiramente transversal, porque eu acho que numa democracia representativa como a portuguesa, eu quero acreditar que genuinamente, desde uma aula do PS incluí o tal Nós Cidadãos, que eu fiquei a saber o que era há 2 semanas atrás, quando recebi um e-mail, e espero que outros partidos, eu quero acreditar que a ideia de que as instituições não estão a funcionar, e a ideia de que, primeiro ponto, as instituições não estão a funcionar, e segundo ponto, a ideia de que devem ser os cidadãos comuns, ou um mecanismo bem estruturado, baseado na deliberação de cidadãos comuns, a definir como reformar as instituições, é uma forma razoável, é talvez a forma mais razoável de o fazer. Eu gostaria de pensar que mesmo partidos, mesmo políticos ativos, profissionais ativos, seriam capazes de apoiar uma iniciativa deste género. Por isso esta é a minha pequena aposta pessoal e isto é a intuição que eu colei já com cuspo ao final do livro, nas últimas 3 páginas do tal PS, não um partido, mas uma espécie de adenda já mal pegada ao resto do livro, e com isto me calo. Por isso, obrigado pela atenção.